Boa tarde. Então, eu queria agora falar sobre a macrobiótica. O lugar assim onde eu mais obtive resultado foi na macrobiótica. Eu melhorei muita coisa. Ah, mas por que que você não ficou? Porque é muito difícil, eles são muito radicais, né? E é, tem que mastigar muito bem a comida. Eu tenho falhas aqui, porque no tempo que eu era menina, a gente não tinha dentista, né? Aqui tinha na rua aqui, era tudo um brejão aqui, pra falar a verdade, né? E aí a gente não tinha dentista, não tinha médico, não tinha nada, era bem difícil o negócio. E aí começou a doer meus dentes aqui de baixo, deu uma cárie. Aí o dentista que era um cara que tocava violino e era amigo do meu pai. Aí eu fui lá, tá com dor de dente, um dente bom, e ele não tinha aparelho para fazer obturação, ele era só dentista. E eu lembro que era um uma lata de massa de tomate, daquelas bem grande, era um lugar para a gente cuspir. E ele vinha com buticão e arrancava o dente da gente. Dava uma anestesia lá horrorosa. Ele quebrou todo o dente, quebrou o outro. E aí depois ficou saindo aquelas pontas, sabe? E, e aí a vida era muito difícil naquela época, inflamou. Aí ficou muitos anos para aquilo lá desinflamar, muito tempo, não sei quanto tempo. Anos não, mas não sei quanto tempo. Então a minha infância foi muito difícil. Faltou muita coisa para mim. Então, mas eu nunca culpei a minha mãe, o meu pai, nunca culpei ninguém por tudo que aconteceu comigo, né? E aí eu fui lá na macrobiótica e não tinha dente. Aqui também foi a mesma coisa. Aqui esses dentes de trás eu não tenho. Aí eu tentei fazer, sabe? Uma, ai, uma prótese, né? Um negócio. Várias vezes eu fiz. Depois já tinha um dentista aqui na praça chamado Orlando. E ele fez para mim. Só que eu ia mastigar, aquilo doía, machucava, fazia ferida. Aí eu falei, não vai dar mesmo, eu vou comer como dá. Eu amasso, faço qualquer coisa, como molinha, a comida. E a comida macrobiótica não é molinha, é bem duro, arroz integral, é bem duro, né? Então precisa mastigar umas 100 vezes. Já pensou quem é que tem paciência para mastigar 100 vezes? E aí, a macrobiótica é muito boa porque eles fazem como a gente veio e depois como a gente tá, né? Principalmente o Dr. Smith, Dr. Henrique Smith, porque eu estava muito assim, chateada lá no Kikuchi, porque é muito radical, e aí eu fiquei sabendo que tinha o Dr. Smith. E aí o Dr. Smith, vou contar a história dele. O Dr. Smith era diretor do IML de São Paulo, né? Ele era diretor médico. Com 60 anos, deu câncer no intestino dele, médico. Aí ele tentou de tudo, não conseguiu, fez a quimioterapia, a cirurgia, a quimioterapia, tomou todos os remédios, não adiantou, voltou. Aí ele ficou desesperado. Ele tinha um amigo que falou para ele assim: Olha, tem um japonês ali na Liberdade chamado Professor Kikuchi. Vai lá que você vai ver. Muita gente que estava com câncer sarou.
Aí ele foi, né? Porque a pessoa quando tá desesperada, que nem eu aqui, tô fazendo esse negócio aqui de eu já fiz até orinoterapia, né? Mas depois eu conto isso daí. Eu vou falar da macrobiótica. E aí eu vou falar do Dr. Smith. Aí o Dr. Smith foi lá no Kikuchi, o Kikuchi falou assim, qual a sua profissão? Ele falou, sou médico. Aí ele falou assim, ah, não, não vou atender. Médico é muito arrogante, só que ele fala com sotaque, o Kikuchi, né? Bem, que ele é japonês mesmo, nasceu no Japão, veio para cá, o mestre dele, né? O mestre dos macrobióticos é o Jorge Ozawa, que é um nome, mas o nome dele é outro, é um nome japonês que nem eu sei falar. E deram o nome dele de Jorge Ozawa porque ele foi morar na França, tudo. E ele também curou muita gente. Lá na França tem muita gente que faz macrobiótica, que inclusive quando eu estava aqui no Kikuchi, no restaurante do Kikuchi, nos cursos, no sítio lá em Mariporã, Mussô, Escola Musso, né? No Satori, aqui na Liberdade, e é muito francês. Eu conheci muita gente lá da França, fiz amizade, nossa, muita gente. E depois a gente, eles foram embora, fizeram estágio aqui, a gente estava fazendo correspondência. A gente fica se correspondia, até me convidava para ir para conhecer lá a França, ficar lá com eles, que eles moram numa comunidade de macrobióticos. Então, o doutor Smith, né, não conseguiu ser atendido. Aí o amigo dele falou, descobri que tem um outro japonês no Rio. Aí ele foi. E ele foi e seguiu direitinho o que o japonês ensinou para ele, da macrobiótica. Ele se curou. Aí ele foi morrer lá com os seus 90 e poucos anos. Ainda teve, ele morava em Ilhabela, aí lá era tudo orgânico. Ele tinha uma horta lá num sítio, peixe fresquinho, peixe pode, né? É, muito não, pouquinho, uma vez por semana. E frango caipira, o kikuchi não entra nada de frango, de nada, mas ele comia frango caipira e falava que frango caipira podia, o que não podia eram os hormônios que vão no frango, né? Ele era mais maleável. Aí eu comecei a frequentar ali na Avenida Paulista, é uma travessa da Avenida Paulista, eu não sei, não me lembro o nome. E aí toda quinta-feira ele dava reunião, a reunião era gratuita. E ele não cobrava cara consulta, não enfiava a faca, não. E a reunião a gente fazia perguntas. E aí ele também mostrava fotos das pessoas com doenças terríveis, câncer, assim, alguma coisa aparente, né? Doenças inimagináveis. E ele mostrava a foto da pessoa, o dia que foi lá na consulta, ele tirava foto, e aí depois ele fazia um prontuário e ele ia colocando, sabe? Você precisa de ver a cara das vezes, pessoa cheia de feridas, cheia de coisas, sei, lúpus, sei lá, um monte de coisa, câncer também, exames, tudo, porque o doutor Smith comprovava tudo, nada com ele era vai, faz e tchau, e benção, não. Ele todo mês ele fazia uma verificação, né? Isso que é médico, né? Isso que é médico, porque acompanha o paciente num prontuário e vendo os resultados todo mês. Ele tinha meu prontuário lá, minha ficha. Como eu não tinha assim uma doença assim que para tirar foto, a minha era mais interna, né? Então, eu melhorei muito. A minha imunidade melhorou muito. Mas também tive que parar. Então é isso. São as minhas experiências na macrobiótica. Eu, inclusive, ganhei um quadro porque ele pintava, eu tenho o autógrafo dele. E tinha ali perto o Arroz de Ouro, na Praça da República, e na hora do lanche, e a gente ganhava quibe, torta, sabe? Umas tortinhas, sempre não tinha nada de açúcar, tudo integral.
e um chazinho, chá verde, os chás macrobióticos, né? Mas foi uma experiência inesquecível, mas eu ainda tenho que contar a experiência do Santo Daime, que eu já fiz, eu quero contar a experiência do urinoterapia, que eu também fiz. Ah, eu fiz tudo, tudo que eu podia, eu fiz. Depois eu conto.